Então vamos lá. Nosso tema vai ser do auge ao caos. Do auge ao caos. Uau! E aí nós vamos falar um pouquinho de Salomão. Né? Eu vou ler aqui com vocês alguns versículos. Eu creio que todo mundo aqui sabe ou já ouviu falar em Salomão, amém? Né? É alguém muito conhecido de nós. A gente sabe identificar rapidamente Salomão como um dos filhos de Davi. Davi teve um monte de filho, algumas filhas, mas a gente não lembra de alguns nomes, mas de Salomão a gente se lembra. E a Bíblia vai dar uma ênfase na vida de Salomão, meio que rápida, mas é muito importante a gente conhecer, e tem algumas coisas da parte de Deus na vida de Salomão que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. A vida de Salomão tem tudo a ver, vou falar de novo, com a minha vida, com a sua vida e com a figura da igreja nos dias de hoje. Então vamos lá. 2 Crônicas 7, eu vou ler do versículo 13, 14, do 13 ao 16. Vamos lá, lê comigo, em nome de Jesus. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então é isso aqui, queridos. Eu peguei essa parte do livro de Crônicas, porque, na verdade, o livro de Crônicas ele vai fazer uma narrativa do livro de Reis. O livro de Reis vai tratar da sequência dos reis, vai falar bastante sobre a vida de Davi, antes dele e depois dele, os reis de Israel. E o livro de Crônicas, ele faz uma síntese do livro de Reis e vai fazer uma narrativa resumida, compacta aqui um pouco, daquilo que acontece no livro anterior. Então, aquilo que é falado em Crônicas, você vai ver no livro de Reis, né? Mas eu quis pegar esse trecho aqui de Crônicas, depois você vai entendendo o que eu quero falar. Mas, queridos, é importante a gente entender um pouquinho a respeito da história. O que acontece? A gente tem uma tendência a querer as coisas facilmente, né? A gente, hoje em dia, na era que nós estamos, a gente quer tudo pronto. Então, você vai e pesquisa rapidamente, você encontra perguntas, respostas e tudo mais. Só que, se tratando da Bíblia, a gente não pode fazer isso, a gente não deve fazer isso. Nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo para podermos criar em nós uma história que é verdadeira, mas que tem começo, meio e fim. Então, muitas vezes você vai pegar um texto como esse daqui, que é muito conhecido, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tananana, e a gente sabe essa parte decorada. Mas qual é o contexto que está sobre esse versículo? É tão importante quanto ele mesmo. Então, a gente precisa eu preciso da paciência de vocês para a gente poder percorrer um pouquinho sobre essa história, para que faça todo sentido para você. Amém? Você tem paciência? Amém? E aí, uma coisa que eu quero combinar com vocês. Eu estava me preparando para cá, e eu falava, Espírito Santo, como que eu faço? Sabe, queridos, porque muitas vezes vem para nós assim uma porção da palavra do Senhor que a gente muitas vezes não sabe como falar, ou muitas vezes o caminho que vai fazer, e a gente faz um roteiro, isso e aquilo, mas o Senhor falava assim para mim, deixa que eu guie vocês,
Deixa que eu quero guiar vocês. Queridos, prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Ele faz parte da Trindade. Ele está a nosso favor, como nós sabemos, é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Por ele nós conhecemos Jesus, o Espírito Santo vem ministrando ao nosso coração. Mas sabe de uma coisa, o Espírito Santo também está sujeito ao meu e ao seu coração. O que acontece é que o Senhor falava para mim, à medida que vocês abrirem o coração, é a medida que eu vou entregar. Então, se você se fechar, o Espírito Santo também, o acesso dele é mais difícil. A palavra de Deus diz, não extingueis o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que eu posso apagar, inibir a ação do Espírito Santo de Deus. Então, se nós podemos inibir, como que eu posso fazer isso? Rejeitando. Muitas vezes o Espírito Santo fala, e nós não damos ouvido, não queremos ouvir, não damos importância. E aquilo vai diminuindo, ao ponto que muitos nem sabem, como a Bíblia fala, muitos nem sabem, mas o Espírito Santo já não participa das suas vidas. Então, se isso é uma verdade, o contrário também é. A partir do momento que nós damos liberdade para o Espírito Santo e falar, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero receber a palavra, o ambiente vai abrindo, o coração vai abrindo, a mente vai abrindo, e ele vai entrando, e ele vai ocupando espaços, e ele vai ministrando o seu coração. Então, em nome de Jesus, deixa acontecer. E aí, eu falava, amém, então, Senhor. Então, eu quero ficar bem à vontade. Eu quero falar com vocês, à medida que a gente vai conversando. Nós temos um tempo para acabar. Então, se eu não conseguir isso hoje, eu vou continuar. Mas eu quero estar livre para o Espírito Santo e eu quero que você também esteja. Amém? Você entende isso que eu estou falando? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Então, queridos, nós entendemos aqui que a gente, que nem eu falei para vocês, é uma parte da história da vida de Davi e de Salomão. E como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Relembrando aquilo que Deus fez na vida de Davi. Então vamos lá. Algumas coisas eu vou ler, outras coisas a gente vai ler aqui na palavra. Vamos partir do princípio em que Davi ele é coroado como rei. Então, vamos pegar essa parte. Davi é coroado como rei de Israel. Todo mundo sabe disso também. Primeiro nós temos Saul, né? Alguém que o povo pediu. Não era da vontade do Senhor a vida de Saul como rei. A vontade é que Israel tivesse Deus como seu rei e como seu Senhor, e que isso lhes bastasse. Mas o povo pediu um rei, veio Saul. Saul caiu, né, diante do Senhor, morreu. Davi tem todo um contexto aí que a gente já sabe, pulando um monte de história, mas Davi então é coroado rei em Israel. Saul morre e então ele é coroado como rei. E a primeira coisa que Davi faz e ele deseja é trazer a Arca da Aliança. Ele deseja fazer isso para que a Arca da Aliança estivesse junto com o povo. Ele desejava trazer a arca para estar em Jerusalém, no meio do povo de Israel. Mas alguns, eu não sei se você sabe ou se você precisa ser lembrado, mas a arca, a gente precisa saber onde que estava essa arca. Onde apareceu essa arca, porque Davi estava querendo ela. Queridos, depois da derrota dos filisteus, o povo de Israel teve algumas lutas, e uma luta dessas com os filisteus foi trágica. E os filisteus ganharam a guerra do povo de Israel, e muitos morreram, inclusive o rei.
E foi terrível. Isso foi debaixo de uma desordem. Saul não ouviu a Deus e ele fez todo o povo perecer. E muitas vezes a arca era ela levada junto com os guerreiros em guerra. Muitas vezes ficava lá num lugar fixo, mas outras vezes o Senhor dava ordem para que a arca fosse levada à frente. E numa dessas vezes em que a arca do Senhor estava nessa guerra, levada junto para a guerra, os filisteus ganham essa batalha e eles matam Saul, matam seus soldados e eles tomam a arca. Eles pegam essa arca e eles vão levar essa arca por vergonha, para envergonhar ao Deus de Israel. Os filisteus levam essa arca para a sua cidade e eles levam para o templo do deus Dagon. Esse deus era o deus dos filisteus e lá tinha uma grande estátua de Dagon. E para envergonhar o povo de Deus e o próprio Deus, eles levam essa estátua junto com o Deus de Dagon. E aí tem todo o contexto de um monte de coisa que acontece. E Deus manda pragas. Pragas para os filisteus, e eles ficam totalmente temerosos, eles têm medo, a imagem de Dagon cai, é quebrada, e eles começam a perceber que eles não fizeram grande coisa levando a arca. Então eles tiram aquela arca correndo do meio dos filisteus, e eles largam a arca de qualquer jeito na cidade de Kiriat Jearim. Eles deixam essa arca. A Bíblia também vai falar algumas coisas que acontecem, como algumas pessoas que vão lá tocar na arca, em que o Senhor falou desde o tempo de Moisés, que essa arca não deveria ser tocada por ninguém. Essa arca era santa, representava a presença do Senhor. E na cidade de Kiriat, alguns colocam as mãos e são mortos, enfim. E dentro de um processo, eles então tiram da cidade de Queraim e leva para uma casa de um servo de Deus chamado Abinadab. Depois fica lá na casa de Abinadab um certo tempo e depois a arca sai para uma outra casa, a casa de Obed de Edom. Eu estou pulando algumas etapas, mas você vai precisar ler as Escrituras, vai precisar ler o livro de Samuel, o livro de Reis, a Bíblia toda, para entender tudo o que está acontecendo. É isso aí, é mais ou menos isso. Parece que cristãos e filhos de Deus, parece que a gente tem que ter algum hábito com a leitura da Bíblia. Parece, não tenho bem certeza. Mas, seguindo nesse caminho, a gente vê isso daí. Então, a arca está lá na casa de Obed-Edom, e lá fica algum tempo. Mas o que acontece é que Davi, então, é coroado rei, a arca do Senhor está na casa de Obed-Edom, e ele tenta pegar. Primeira vez não dá certo, a segunda vez ele tenta pegar a arca, ele ouve o Senhor e dá certo. E ele pega a arca e coloca na cidade de Jerusalém. Ufa! Já está mais pertinho. Tem um processo maravilhoso aí, que quando Davi entra com a arca do Senhor em Jerusalém, acontece uma grande festa. Vocês lembram que quando a Bíblia fala que Davi entrou em Jerusalém dançando na presença do Senhor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele entra cantando e dançando, e o povo feliz em trazer a arca, e uma das suas mulheres falam para ele, como que é o nome dela? Era Milca? Não lembro. Uma das suas mulheres, coisinha linda, fala, quem é esse Davi? Quem é esse metido que vem aí querendo se mostrar? Quem é ele? E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus castiga ela com esterilidade. E aí, queridos, agora Davi tem a arca em Jerusalém.
E aí Davi se estabelece como rei, ele é coroado, está em Israel, e ele começa a estabelecer o seu reinado, e ele começa a colocar as casas no lugar, e ele faz que nem a gente faz, ele prepara a casa, coloca a mudança, pinta as paredes, arruma o telhado, ele faz uma casa para si, coloca uma cama bonita, enxoval, traz louças de fora, vem a galera toda para fazer a decoração da casa, ele arruma a casa dele, está perfumada, coloca um bom ar lá, um cheiro gostoso na casa, deixa tudo limpinho, arrumado, e a casa de Davi está estabelecida. Mas, vamos lá ver em 2 Samuel, capítulo 7, abre comigo. Olha só o que está acontecendo aqui. Acontece que Davi está na casa dele, e a arca está onde? A arca está numa tenda, está numa tendinha, num lugar simples, não é isso? E essa arca, ela estabelece os mesmos princípios do tabernáculo lá que foi feito lá no deserto, em Moisés, ok? A arca começou lá com Moisés no deserto, e Davi ele não muda nada, ele traz as características de como devia ser, o lugar onde a arca devia estar, ele traz todas as características, mas ele vê a arca num lugar como uma tenda simples. E aqui ele vai falar assim, olha só, no versículo 1, lê comigo, Samuel 7, no versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. E é isso que acontece, ele começa a olhar aquele lugar e ele fala, isso não está certo. Isso não está certo, isso realmente não está certo. Sabe, queridos, alguém que ama o Senhor, alguém que tem a sua vida transformada por quem Deus é, alguém que vivencia o agir e o poder de Deus, ele não se conforma em dar ao Senhor Deus qualquer coisa. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que a partir do momento em que nós nos aprofundamos mais em quem Deus é e começamos a vivenciar coisas no Espírito, você começa a fazer coisas, amém, glória a Deus, você começa a ir para os cultos, você começa a fazer a leitura das Escrituras, glória a Deus, então você começa a ler alguns versículos e amém, mas daqui a pouco você vai querer ler o livro todo, glória a Deus, daqui a pouco você vai ler e falar, eu preciso ler a Bíblia toda, amém, mais um pouco, e você começa a jejuar, você começa a ter uma vida intensa na presença do Senhor, em ouvir a Deus, e algo é gerado no seu coração quando isso acontece. Nós começamos a entender que nós precisamos dar mais ao Senhor com as nossas vidas. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós queremos dar mais a Ele, e nós começamos a fazer uma pergunta para o Senhor: o que é necessário eu fazer, Senhor? Porque eu quero te dar mais, eu quero te dar tudo. Isso é um diagnóstico, é um termômetro para mim e para você, para saber como está a nossa vida diante do Senhor. Se você está com a sua vida em que as coisas estão muito normais, presta atenção, se você está com a sua vida de uma forma, queridos, em que as coisas estão tão rotineiras, sabe? Você vem para a igreja e você já sabe tudo o que vai acontecer. As coisas não te prendem mais, o seu coração não está preso, você não consegue se mover no ambiente do culto, você não consegue se mover no interesse pelas Escrituras. Você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que jejuar, mas sabe, isso não desce no seu coração e você não consegue fazer. Sabe, queridos, isso é um diagnóstico que nós realmente não estamos legal. Nós não estamos de acordo, porque a Bíblia aqui, através da vida de Davi, mostra um termômetro de um homem que amava o Senhor e que, apesar de ele estar no lugar onde ele estava, ele olha para a casa do Senhor e fala: isso está pouco para o meu Deus, ele é digno demais. Ele é digno demais, querido. O nosso Deus, ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo que você tem.
Ele é digno dos seus pensamentos, dos seus sonhos, das suas melhores intenções. Ele é digno do melhor do nosso tempo. Ele é digno dos nossos filhos. Ele é digno do nosso marido. O Senhor Jesus é digno do nosso casamento. O Senhor é digno da sua saúde, da sua enfermidade também. Porque tudo isso tem a ver com quem Ele é. Glória a Deus. E Davi, então, olha, ele fala, eu preciso fazer um lugar para o Senhor. Isso marca um pouquinho, isso é totalmente marcado pela vida de Salomão. A vida de Salomão está totalmente ligada a isso e nós sabemos por quê, né? Vamos lá. Então, o profeta Natan vai falar aqui nos versículos seguintes, eu vou narrando para vocês. O profeta Natan vai falar no versículo 11 aí, de onde a gente está. Ele vai falar, olha, peraí, não é bem assim que vai acontecer. A princípio, quando Davi fala para Natan isso, olha, eu vou fazer uma casa, um lugar para o Senhor, Natan fala, beleza, é isso mesmo, ele é merecedor, vai fundo, estou com você. Mas Natan vai para casa e aí o Senhor Deus pega ele e fala assim, olha, vai com calma, não é isso. Não é isso. Sabe por quê, queridos? Olha o que eu vou falar aqui para você. A sua boa intenção não tem a ver com aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Você pode fazer boas intenções e planos, até diante de Deus, no seu ministério, na sua vida pessoal. Nós podemos fazer planos, Nicolas. Mas o importante é saber se Deus está nos seus planos e, mais ainda, se os seus planos vêm de Deus. Porque se a sua vida não é sua mais, amém ou não? Se a sua vida não é mais sua, ela tem um dono. E se ela tem um dono, ela tem um parâmetro. E a sua vida é do Senhor. Então, portanto, pergunte ao Senhor. E o Senhor fala então com Natan, não é isso. No versículo 11 vai falar o seguinte. O profeta Natan fala isso em nome do Senhor a Davi. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Uau, o que é isso? Não estou entendendo, Senhor. Eu estou querendo fazer uma casa, estou aí cheio das boas intenções, estou a fim de levantar uma grana, estou a fim de fazer um processo legal de uma casa para o Senhor. E agora você está falando que não é eu não vou fazer, não é eu que vou fazer, eu vou fazer o Senhor é que vai fazer uma casa para mim? Olha o que está falando no versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, o Senhor Deus está falando a Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este, seu filho, é que vai edificar uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, o que está acontecendo aqui? O profeta Natan está profetizando para a vida de Davi, segundo aquilo que é vontade de Deus para ele. E ele está conhecendo aqui aquilo que é vontade de Deus. Então, o Senhor manda Natan, primeiro, fazer em primeiro lugar, o Senhor está falando aqui, que ele vai fazer uma casa para Davi. Eu não sei se você já tinha tentado muito para isso, mas eu não. Na nossa leitura, quando a gente vai lendo, a gente fala, poxa, o Senhor fala para Davi que não é ele quem vai fazer o templo, e sim Salomão. Mas espera aí, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando primeiro que o próprio Deus, o Senhor, iria fazer uma casa primeiro para Davi. Aqui, o Senhor, versículo 11, o Senhor te fará casa.
No versículo 12, o Senhor está falando, olha, Davi, quando você morrer, eu vou levantar um outro rei que será o teu descendente, que será teu descendente. E é ele quem vai edificar uma casa para mim. Então, uma coisa que é importante a gente gravar no nosso coração, para a gente entender os processos que Deus está fazendo. Deus está falando primeiro, então, que vai fazer uma casa para Davi, e depois, então, ele vai ter um descendente, e aí sim ele vai fazer uma casa, esse descendente faria uma casa para Deus. Aqui Deus está falando para Davi isso, queridos. E um processo muito importante da história de Israel vai ser dado aqui. Presta atenção no que eu estou te falando. A palavra de Deus está nos ensinando. A gente ouve muito falar de Israel. Ah, porque Israel aquilo, porque é Israel aquilo outro. E muitas vezes a gente não entra no contexto e a gente nem sabe como orar. Muitas vezes nós oramos e nós não entendemos o contexto disso. E lendo isso, compreendendo o que eu estou falando, você vai entender e você vai até mudar a sua forma de orar. Aqui, queridos, Deus está falando para Davi que, em primeiro lugar, o Senhor vai estabelecer a descendência dele. Então, através da vida de Davi, o Senhor vai fazer uma casa para Davi. O que é isso? Davi, como rei, vai ter sucessores, descendentes. E o Senhor está marcando a vida dele, está fazendo uma aliança. O Senhor está falando, olha, Davi, a sua casa vai ser marcada em Jerusalém. Ou seja, a sua descendência sempre vai estar em Israel. A sua descendência estará para Israel para sempre. Para sempre. É isso que o Senhor está fazendo. Desta forma, queridos, o Senhor Deus está estabelecendo Israel como uma casa da descendência de Davi. No versículo 13 fala, teu filho é quem irá construir a casa que você quer, que nós sabemos que é Salomão. E olha que fala no versículo 14. A palavra de Deus diz, eu lhe serei por... Lê comigo. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho. De novo. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho. Olha o que está acontecendo aqui. O Senhor Deus, o próprio Deus, está falando que o Senhor vai cuidar dessa descendência. Após a morte de Davi, o Senhor iria continuar com um propósito sobre o povo de Israel, fazendo ali uma marca, estabelecendo ali a casa de Davi. E a cidade de Jerusalém também é conhecida como a cidade de Davi. E aí o Senhor está falando, olha, eu vou ter Salomão, um caso que a gente sabe que é, aqui está falando apenas que era um filho, mas está falando, olha, eu vou ser como pai para ele, e ele me será como filho. Aqui diz que haveria uma intimidade entre os dois estariam alinhados em comunhão. Você sabe o que é? Quem é que tem filhos? Será que tem alguém, além, depois do nosso cônjuge, que a gente tem mais intimidade do que os nossos filhos? Acho que não, né? Será que só as minhas filhas sabem o que eu estou pensando só de olhar para mim? Hã? É interessante, né? As meninas estão viajando, as duas, e eu falei para a Bárbara assim, Bárbara, você me liga todos os dias, filha. Por favor, a mamãe quer saber como você está. Eu fico ligando, mas é você que tem que me ligar. Você precisa ligar para sua mãe. Você precisa honrar sua mãe, minha filha. A palavra de Deus diz, você não quer ser abençoada? Você quer morrer cedo? Eu já meto logo o medo. Já vai por debaixo, vai pegando no estômago. Filha, você quer morrer cedo? Não. Honra o seu pai e a sua mãe, guria. Liga pra gente, manda um oi. Mas mãe, eu mando um oi, é que estava fazendo muita coisa, estava brincando, estava fazendo não sei o quê. Eu falei, quanto tempo você demora para mandar um oi, criança? Manda um oi. Oi, mãe, como que você tá? Tudo bem?
Pelo menos dê um sinal de vida. Fala, tá lembrando da mãe e do pai? Que coisa. E aí eu falando com ela, né? Mandando um monte de mensagem. Aí ela, tá, mãe, tudo escrevendo, né? Porque tem que escrever, ligar não, né, gente? Ligar é coisa antiquadíssima, né, Nicolas? Que ligar, mãe? Mas quem manda é ligar? Mandar uma mensagem tá bom, né? E aí ela mandando a mensagem para mim, eu escrevendo para ela, tal. E ela, tá, mãe, tá. E eu, só mais uma coisa, Bárbara. Ela, já sei, mãe. Aí eu falei, mas o quê? Põe o cinto de segurança. Eu falei, mas como que você sabe? E era exatamente o que eu estava pensando. Eu estava falando para ela, filha, põe o cinto de segurança. Então, quer dizer, o estreitamento que se tem numa relação de pai e de filhos é maravilhosa. É de uma interação, é de um amor, sabe? Eu tenho o desejo de demonstrar amor pelas minhas filhas, não só dizendo para elas que eu amo, mas eu gosto que elas se sintam bem, eu gosto de fazer uma comida que elas gostam, eu gosto de dar presente para elas, né, Omar? Às vezes o Omar fala, poxa, você nem lembra de mim, só lembra das meninas. Eu chamo para comer às vezes e ele fala, você não me chamou, né? Você chamou elas primeiro. Na sua casa é assim ou não? Né? Às vezes ele vai comer e fala, amor, deixa para as meninas. Hoje mesmo. No Natal eu fiz uns rondelli, né? De presunto e queijo. Não teve final de ano aqui, a gente teve que se virar em casa, né não? Olha lá, ano que vem fica a dica, ó. Quando o pastor falar, vamos fazer, você já dá o seu nome logo. Vamos fazer esse negócio acontecer, porque é tão gostoso a gente estar aqui. Quem sentiu falta? Não é? A gente não sente falta de estar aqui? É tão gostoso, na virada do ano a gente está aqui. E aí eu fiz uns rondelli lá, rapidão lá, e sobrou, né? Porque a gente acaba fazendo a mais, eu congelei. E o Omar falou, amor, hoje você vai ministrar, você está estudando e tal. Vamos tirar aquele rondelli do freezer, vamos colocar um molhozinho, já está pronto. Aí eu falei para ele, amor, mas as meninas gostam tanto, vamos deixar para elas, vai. Né? Ele falou, mas a gente gosta mesmo. Mas eu falei, mas elas gostam, né? Deixa para elas um pouquinho. É diferente de você? Não é, né? Relação de pai e de filho. E era isso que Deus tinha com Davi, mas também com Salomão. Era a promessa de Deus para a vida de Salomão. No versículo 16, vai ver aí comigo, ó, versículo 16. Aquilo que eu falei para vocês, eu estou mostrando na Bíblia. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Presta atenção nisso, igreja. O Senhor está falando que o reinado de Davi é para quanto tempo? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. O reinado de Davi será para sempre. É uma promessa de Deus para o seu povo. A descendência de Davi terá o trono ocupado para sempre. Agora uma perguntinha. Alguém viu algumas notícias de Israel hoje? Não? Para quem não sabe, todo mundo sabe que Israel está em conflito, né? Em guerra, enfim, com os terroristas lá, com aquela galera toda lá. E o que acontece? Hoje foi liberto 4 pessoas que estavam presas lá em Israel. E dentre elas, algumas vivas, outras mortas, e eles estão fazendo um acordo. Foi firmado um acordo com esses terroristas. Nas próximas 6 semanas vão ser liberados aos poucos algumas pessoas que estão presas lá, né? Desde o atentado, elas estão presas, muitas já foram mortas, aquela coisa horrível que a gente sabe. E foi tratado isso, e hoje já foi liberado e vai estar sendo liberados. E, querido, a pessoa que eu estava ouvindo estava falando a respeito de como que está o sentimento do povo de Israel. Imagina, mais de 1 ano e meio esse povo está esperando notícias, está esperando que
que seus familiares sejam libertos. E agora eles ficam sabendo que isso vai acontecer. Isso mexe emocionalmente de uma forma muito grande naquele território, em Israel e ali em toda aquela redondeza. E ouvindo ela falar, depois você pode procurar saber, depois você deve procurar, preste atenção, você deve procurar saber sobre Israel e aquilo que está acontecendo, porque essa palavra aqui diz para nós orarmos por Israel. A Bíblia diz para que a gente ore pela paz em Israel. Então eu não posso ser crente, ser filho de Deus, ter o Espírito Santo e falar, isso aí é notícia, isso aí... Não, queridos. Nós precisamos estar atentos com aquilo que está acontecendo, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o Senhor Deus marcou Israel para ser povo dele. E sobre aquele povo e sobre aquela nação, Deus estabeleceu um senhorio. E o Senhor colocou Davi como rei. E nós sabemos que o descendente, Jesus Cristo, que é o descendente de Davi, irá reinar para sempre em Israel e em Jerusalém. O Senhor Jesus vai cumprir a palavra dele, querido. E o reinado dele, assim como esse versículo está escrito, será estabelecido para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse movimento todo aqui, a gente está vendo como a palavra de Deus é viva e ela faz parte das nossas vidas hoje, querido. Dentro desse contexto rapidinho que eu falei sobre Israel aqui, a gente precisa entender que isso faz parte das nossas vidas. Por muito tempo, queridos, eu falava assim, poxa, Israel não tem nada a ver comigo, para que eu preciso ficar sabendo sobre isso? Mas a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, algumas coisas vão fazendo sentido para você. Porque como eu posso falar que eu amo Jesus se eu não me interesso, se eu nem sei de onde que veio, como é que veio, quem eram os familiares de Jesus, o que ele fazia, o que não fazia? Queridos, tem tudo a ver comigo, porque se eu amo Jesus, eu preciso saber tudo que se relaciona a ele. Quanto mais eu entender do povo de Deus, nós somos o povo de Deus, você é o povo de Deus, nós fomos incluídos na semente de Davi. Você fala, mas eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com judeu. Queridos, a minha mãe e meu pai são baianos, da Bahia retada. A gente não tem sanguineamente nada a ver com o povo de Judá. Eu nunca nem saí do Brasil. Opa! Fui para o Paraguai. Né? Entende? Mas eu estou ligada, não geograficamente, não no sangue, mas no espírito. Nós estamos ligados com o povo de Deus. Nós somos inseridos na semente de Davi, na descendente de Davi. Amém, queridos? É isso aí. Então, Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. Ok, Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo, dizendo que ali também seria a casa de Deus. Deus haveria de morar ali para sempre. Então, o segundo fato importantíssimo que aconteceu aqui. Primeiro, o Senhor falou que ele faria uma casa para Davi. Pastora, como é isso mesmo? Através da vida de Davi, da sua descendência, marcando aquele território para ser a casa de Davi. Segundo, o Senhor faria então e teria uma casa. Ou seja, Deus estava aceitando, Deus estava recebendo o desejo de Davi de fazer uma casa para ele. O Senhor ficou contente com aquilo que Davi queria. Davi estava fazendo uma casa para Deus e o Senhor falou, sim, pode fazer, mas vai ser dessa forma. Então, Davi prepara tudo para a construção e para o serviço do templo. Davi recebe o próprio Deus e tem instruções para fazer tudo. Depois você lendo lá em Crônicas, no capítulo 28, 19, vai dizer isso que eu estou falando. Queridos, Deus falou tudo o que Davi devia fazer.
Desde de como deveria ser o tamanho das peças de madeira, que tipos de madeira, quantidades de ouro que ia gastar, o tecido das roupas, a preparação dos instrumentos, dos utensílios. Deus falou tudo para Davi. E foi isso que aconteceu. E Salomão recebe de Davi tudo pronto para executar a obra do templo e o que era necessário para o seu funcionamento. E quando Davi morre, aí acontece a grande transição. Quando Davi morre, Salomão já sabia o que devia fazer. Presta bastante atenção nisso, queridos. Olha como é importante as coisas. Segue a história aqui. A gente está falando de um Deus que preparou uma descendência. Deus preparou Davi, Deus preparou Salomão, Deus preparou que Jesus viesse da linhagem de Davi para seguir uma promessa, para seguir uma linhagem. E aqui, Davi morre, e agora Salomão é quem vai fazer tudo. Agora, pensa aqui comigo uma coisa. A gente sabe que Salomão vai receber toda a instrução e tudo pronto. Todo mundo sabe disso. Mas uma coisa que eu quero que você saia daqui lembrando disso. Queridos, a principal instrução de Davi para Salomão não foi a respeito de uma construção ou de um serviço. A maior instrução que Davi teve para dar para Salomão era o porquê que o templo deveria ser construído. A gente está acostumado a pensar, nossa, realmente, Davi deixou tudo pronto, Davi ensinou, Davi preparou, Davi providenciou os engenheiros, construtores, marceneiros, pintores. Ele procurou gente para fazer de tudo, pessoas para lapidar as coisas, para fazer as obras de arte, esculpir tudo. Davi preparou tudo. E Davi também preparou Salomão para isso. Mas a principal coisa que Davi deixou para Salomão era o para quê o templo devia ser construído. Sabe por quê, queridos? Deus não está querendo igreja bonita. Deus não está querendo cadeiras almofadadas. Deus não está querendo coisas chiques. E tudo isso é muito gostoso. A gente não está falando que a gente quer sentar num banco de madeira duro pra caramba. A gente não quer vir para a igreja, que nem eu falei para o Nicolas aqui. Glória a Deus por esse ar-condicionado. Tudo isso é bênção de Deus. Mas isso são coisas. O templo em si, aquelas coisas suntuosas que a gente imagina, não eram coisas. Mas o que Deus queria, no seu íntimo, no mais profundo, era o coração de Davi rendido a Ele. O que mais Deus queria era Salomão. O que mais Deus quer são pessoas. O que mais Deus quer são vidas. O que mais Deus quer são vidas. A nossa vida é preciosa para o Senhor, mais do que toda a riqueza deste mundo. A nossa vida para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. A sua vida para Jesus não tem preço. Que os nossos olhos sejam abertos para nós entendermos como o Senhor nos ama. Você custou caro para Deus. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. A sua vida é preciosa para o Senhor e Ele te comprou com o seu próprio sangue. Ele não matou um bicho, Ele não matou uma vaca, Ele não matou 1000 ovelhas, Ele não matou o que era de mais caro. Ele se deu com o seu próprio corpo e sofreu no meu lugar para te dar vida. Você vale tudo o que Deus tem. Você vale o Filho. E você deveria ficar contente com isso.
Você deveria ficar extremamente feliz com isso. Davi ensinou Salomão que o mais importante não era ele fazer coisas, mas era ele ter o coração para Deus. E sabe como que eu sei disso? Abre comigo em Salmos, no capítulo 27, no versículo 4, e nós vamos encerrar. Depois a gente continua. Aleluia. Do auge ao caos. Nós vamos entender o que aconteceu com a vida de Salomão, mas a gente precisa entender a história, porque nós temos tudo a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Queridos, em nome de Jesus, vá para sua casa hoje e leia as Escrituras. E se identifique com ela. Em nome do Senhor Jesus. A vida de Salomão retrata como nós estamos diante do Senhor. Mas Deus é um Deus de misericórdia, porque nos versículos que nós lemos, a palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos, se nós nos orarmos e suplicarmos a Ele, entregarmos as nossas vidas ao Senhor, Ele vai sarar a terra, Ele vai sarar as nossas vidas e Ele vai sarar a nação. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar falando assim para mim, Hebe, mas por que eu tenho a ver com a vida de Salomão? Porque eu tenho a ver com Israel. Eles estão lá e eu estou aqui. Como eu falei para vocês, nós fazemos parte do povo de Deus. Queridos, Deus escolheu um lugar na terra para ser dele. Qual que é o seu endereço? Fala aí para mim. Fala para mim. Do Rael Bonfacker. Seu, Auro. Qual que é o seu endereço? Hã? Gustavo. Jerley. Luan. Hã? Número? Apartamento? Eu sei que é apartamento. Deus estabeleceu um endereço para ele. É Israel, a cidade de Jerusalém. É lá. De onde tudo começou e onde tudo vai terminar. Amém? E aí, o que eu estava falando? Salmos 27. Por quê? Quando você imagina, mas não tem nada a ver isso comigo muito, não. Não sei nada disso muito, não. Mas você entende que o Senhor fez um povo para si. Ele fez um povo para si. E nós, mesmo estando no Brasil, nós fazemos parte disso. Amém ou não? Amém. Agora, se eu pensar, que nem eu falei para vocês, no contexto da vida de Salomão, e você vai ouvir e você sabe que o fim de Salomão não foi lá muito essas coisas. Não deu muito certo. Sabe, queridos, todo mundo aqui tem família, todo mundo tem casa, pai, mãe, filho, né? Amém? Família ainda é isso, né? Hã? Família ainda é isso, né? Pai, mãe, filho, cachorro, às vezes um gato, papagaio, pá. Acontece que a casa de Deus também é uma grande família. Presta atenção. A casa de Deus, o povo de Deus, nós somos uma grande família. De muitas nações. Imagina um único teto. É o povo de Deus. Entendeu? Todo mundo junto. Agora, na sua casa, deixa eu te fazer uma pergunta. Luan, você está com uma bebezinha agora. Luan tem 2 filhas, uma esposa, sem cachorro, sem gato, que eu saiba. Né? Graças a Deus. Acho que como você, eu também não quero evitar problemas, mas a mim, para quem tem, eu estou legal, sim. Aí, o que acontece? Quando, Luan, você lá na sua casa, quando a sua pequenininha aqui, a Larinha, ela fica doente, você fala, problema dela, não tem nada a ver com isso. Eu sou pai, eu trabalho, pago minhas contas, faço alguma coisa, mas a Lara, ela é pequena, mas ela sabe muito bem chamar um Uber, ir para um hospital, fazer uma consulta, eu não tenho nada a ver com isso. É assim ou não? Claro que não.
Se essa coisinha linda falar, pai, eu acho que eu machuquei meu dedinho, e eu estou com meu dedinho com a minha unha encravada. Se esse pai estiver almoçando, ele vai ficar fazendo assim, ó. Vem aqui, filha, que eu vou olhar seu dedinho. Mas às vezes ele não para de comer, né? Homem não para de comer. A mãe fala, vem, filha, deixa o prato lá, vem, a mamãe vai vir aqui. Mas tá, vamos botar no par. O pai está lá e ele pega para a filha e fala assim, filha, vem aqui minha filha, comendo. Mas ele vai olhar o dedinho da filha dele que está encravado e que está doendo. Mas ele se importa com a filha. Na nossa casa, se meu marido falar, Hebe, eu não estou bem, isso vai mexer comigo também, logo eu também não vou estar bem. Eu tenho certeza, se eu também acontecer qualquer coisa comigo, se eu pegar uma chuva dessas que aconteceu e furar o pneu, meu marido não vai falar assim, Hebe, que se lasque, eu não sei, agora eu estou assistindo o jornal, eu lá, sei lá o que eu estou fazendo. Não, em nome de Jesus, se isso acontece, meu Deus, tem um espírito maligno aí que você precisa chutar ele, chuta, que isso não é de Deus. Queridos, a nossa normalidade é que aquilo que está na nossa casa nos afete. Aquilo que os meus irmãos acontecia comigo lá quando eu era solteira, me afetava. Ou seja, como é que você se diz parte do corpo de Cristo? Como que você se diz família, se aquilo que acontece lá em Israel não faz efeito para você? Ou se a vida do seu irmão que está aqui do seu lado também não faz... o Nicolas... Mas por que eu tenho que saber da vida do Nicolas? Nicolas, há quanto tempo você está aqui na nossa igreja? Olha, outro dia eu estava vendo umas fotos, o Nicolas assim, gente, pequenininho. Eu vi uma foto aqui, não era aqui, lógico, na igreja, e tinha assim, estava ele, estava as menininhas... da Sheila, meu Deus amado, Giovana, eu procurei a Bárbara, eu falei, gente, a Bárbara não estava, porque a Bárbara era pequenininha, estava comigo, provavelmente, no meu colo. E eu falei, Jesus, como eu estou ficando velha. Só parece. O Nicolas agora é um marmanjão, tá lá, de barba. Né? O tempo passa. Agora, eu olho para o Nicolas e vou falar, não me interessa o que está acontecendo com o Nicolas. Não me interessa, eu vou ter a minha vida. Isso não é corpo de Cristo, isso não é igreja, isso não é família. Tudo que se relaciona ao corpo de Deus, à família de Deus, tem a ver conosco. Pela Bíblia, eu entendendo as Escrituras, a Bíblia fala, olha, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vocês vão ser conhecidos como povo de Deus, se vocês se importarem uns com os outros. Então eu preciso me relacionar, então por favor, em nome de Jesus, não entenda a vida de Salomão, ou de todos os personagens bíblicos, e de tudo que nos cerca, como fora de contexto, porque tudo aquilo que Deus ama, você também precisa amar. Tudo aquilo que tem a ver com Deus, e com aquilo que Ele vai fazer, tem que fazer parte da sua vida também. Senão alguma coisa está errada. Salmos 27, no 4. No versículo 4. Olha só aqui, queridos, nós estamos vendo o porquê Davi amava tanto a Deus. E certamente ele ensinou a Salomão esse princípio. Esse capítulo é maravilhoso, ele é lindo. E aqui o salmista está falando sobre a presença de Deus. E no versículo 4 ele vai falar uma coisa. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. É maravilhoso, não é? Neste salmo, Davi, ele está retratando aquilo que está no coração dele. Sabe, aquilo que eu vivo na minha vida vai refletir na vida dos meus filhos. Pais, presta atenção no que eu estou falando.
E aqueles que não são pais também vão ser, então todo mundo presta atenção. Aquilo que você faz está intimamente ligado com aquilo que os seus filhos vão ser. Aquilo que você faz, as suas práticas, aquilo que rege a sua mente, aquilo que rege as suas atitudes, a forma como você lida no dia a dia com as questões difíceis, a forma como você dirige o carro. A forma como você passa no farol e seus filhos estão dentro do carro e estão ouvindo tudo. Ai! A forma como que você fala com a sua esposa quando você está bravo com ela. E você se esquece que seus filhos estão ouvindo. Tudo isso reflete em quem eles vão ser. Aquilo que vai acontecer com a sua casa. Se você colocar a sua casa diante do Senhor, se você construir aquela casa, na sua casa, um lugar para que Deus seja honrado e glorificado. Vamos ser mais prática? Se você pelo menos deixar um dia na semana, um tempo para dedicar ao Senhor com a sua família. E nós já falamos sobre isso. O que nós estamos fazendo? Aí você fala, mas a vida de Salomão não tem nada a ver comigo. Do auge ao caos? Eu? Não. Comigo não. Comigo está tudo certo. Estou aqui hoje na igreja, olha quanta gente não veio. Eu tô. Se eu tô, o irmão não tá tudo bem comigo. Eu tô vindo, eu tô aqui. Tá tudo jóia. Comigo não, com o outro que não veio. Agora comigo que eu tô aqui na igreja, eu vou ficar ouvindo essas coisas? Por que não falou pro outro que não veio? Que eu sei que tá ruim, pior que eu. Não é mais ou menos isso que a gente pensa? Mas, queridos, não é assim. A nossa vida é afetada pelo aquilo que nós fazemos. Então eu creio que a vida de Salomão foi afetada pela vida de Davi. E quando eu vejo aqui que a única coisa que Davi pedia para o Senhor é que ele pudesse estar na casa do Senhor e morar nessa casa. Ei, sabe essa casa que eu estou falando aqui? Que ele queria fazer para Davi, para Deus? A casa que representaria a presença do Senhor. Então, ele está falando, eu quero habitar na sua casa todos os dias. Ele não está falando, olha, eu quero ir para a igreja no domingo, num culto no culto. Eu quero ir numa programação só dos jovens que vai ter. Eu escolho para mim a reunião da intercessão só para vir. O resto não. Queridos, o nível de Davi era muito maior. Ele não estava falando de um tempo só, ele queria morar. Ele queria morar na presença do Senhor, no lugar aonde Deus está. E eu não estou aqui falando que é só a igreja, não é isso que eu quero dizer, não é só a igreja, não é só esse endereço que é lugar da habitação do Senhor. O Senhor, quando Ele rasgou o véu de cima a baixo, Ele falou, nunca mais não vai haver mais alguém que fale que vai haver, que eu vou estar sobre um templo, eu vou habitar dentro de vocês. Então hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Cristo habita em nós, mas ainda assim Ele nos permitiu viver num lugar de ajuntamento dos santos, que é um lugar onde nós vamos crescer juntos, onde nós devemos chorar juntos, onde nós devemos bater cabeça, ficar com raiva um do outro, sim, mas nós vamos aprender a nos perdoar, nós vamos aprender a crescer juntos aqui, um com o erro do outro, porque não tem ninguém que saiba bastante. A palavra de Deus diz aqui que todos pecaram, todos nós pecamos o tempo todo, e nós precisamos um dos outros, queridos, nós precisamos andar juntos, a caminho do mesmo lugar. Nós precisamos andar, vem aqui amor, nós precisamos andar juntos assim, lado a lado com os nossos irmãos, caminhando no caminho que é Cristo. Mas se eu estiver sozinho, eu posso fraquejar e ficar doente, eu posso ficar mais fraca, e o dia que eu estiver mais fraca, eu vou ter um irmão do meu lado, que vai saber o que está acontecendo comigo, um irmão que vai saber do diagnóstico que eu tive que fazer, o exame que eu tive que fazer,
Um irmão que vai estar orando pela minha vida e vai estar lado a lado comigo e vai dizer: irmão, não para, continua caminhando porque nós estamos indo para casa, nós estamos caminhando juntos, isso é ser igreja. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Diz para ele que você ama. Diz para ele que ele é importante para você. Tem gente que a gente tem mais afinidade, tem outros que nem tanto. Mas não é isso que Deus está perguntando. Ele está falando: ama uns aos outros. Ame os seus irmãos. Ame a Gilane. Ame a Adriana. Ame o Auro do jeito que ele é. Auro, você é uma bênção para nós. Essa igreja não seria a mesma sem você. A sua casa mostra a presença de Deus. Viu? E eu quero profetizar na sua casa, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre vocês um tempo de abundância da presença do Senhor, como nunca vocês viveram antes. Que o Senhor mexa com os alicerces daquela casa. E que vocês provem do Deus em que vocês servem. Que o ambiente, aquele ambiente seja tomado como nunca. Que tenha um cheiro diferente. Que aquele lugar seja marcado com a alegria do Senhor. E o Senhor vai tomar a sua casa, os seus filhos e os seus descendentes nessa terra. Porque você ama o Senhor. Eu profetizo sobre a sua família em nome do Senhor Jesus. Fogo, poder, unção de Deus sobre vocês, em nome de Jesus. Profetiza na vida dos seus irmãos. Profetiza na vida de quem está do seu lado. Pega o seu celular. Hebe, faz isso porque você está falando e não faz. Mas eu fiz hoje. Mandei mensagem para a Sheila e mandei mensagem para a Renata. Mas eu tenho que mandar para todo mundo. E tem que perguntar como é que tá. Também. Que pastora é essa? Tome lá também. Ligar para o seu irmão. Por que você acha que de vez em quando, do nada, você lembra de alguém? Estou lá fazendo alguma coisa, lá puxando uns cabelos de alguém lá no salão. Aí daqui a pouco, tim! Renilda! Você falou, ora por ela, na hora. Ore pela pessoa, creia que o Espírito Santo está te levando à lembrança. Ora, depois você vai saber o porquê. E quando você souber o porquê, você vai ter uma resposta mais fácil para dar para ela, não é? Não é? Quando você é perceptível, o Espírito Santo de Deus, você fala, fulano de tal vai vir para você, e você fala, então. Foi por isso então que eu orei por você naquela hora. O Espírito Santo de Deus falou comigo, graças a Deus eu ouvi. Pega esse celular aqui, queridos, e pergunta. Quanto tempo faz que não vem aqui na igreja? Ao invés da gente olhar e falar, poxa, né? Poxa. Ore, pergunta por ela, meu irmão, você é querido, nós sentimos a sua falta. Nós queremos saber como você está, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? É isso. E Davi amava ao Senhor. Davi amava a presença de Deus. Eu vou continuar daqui depois com você, vou parar por aqui. Mas eu queria que a gente orasse um pouquinho. A gente tem alguns minutinhos. Olha, nós paramos aqui então, Salmo 27. Nós estamos falando a respeito da vida de Salomão e tem a ver com o auge dele, querido. Sabe qual que era o auge da vida de Salomão? O auge de Salomão era quando ele estava na presença de Deus. O auge de Salomão é quando ele ouvia e fazia aquilo que Deus falava para ele fazer. Sabe qual vai ser o seu auge e o meu auge? Da mesma forma, quando nós estivermos na presença, ou quando você está, querido, existem lugares mais profundos sempre em Deus. Sempre em Deus.
Nós precisamos mergulhar em níveis mais profundos. Há coisas da parte de Deus que nós não sabemos, que nós não provamos. Eu falo isso de uma forma tanto individual como coletiva. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. E eu também sou grata a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas aqui neste lugar. Amém? Nós provamos como Deus é bom. Nós vemos o amor de Deus nas nossas vidas, neste lugar. Mas eu quero dizer para você, queridos, desta fonte existe muito mais. Da fonte de Deus existem águas que nós precisamos experimentar. Existe uma fonte inesgotável de prazer em Jesus. Existem coisas que nós não experimentamos, mas que nós precisamos, queridos. O auge de Salomão era estar na presença do Senhor. O auge de Salomão foi crescer com um pai como Davi, que amava o Senhor. Querido, aos homens, você não importa, querido. Não importa se você não é rei. Não importa se você não tem uma condição excelente. Não importa se você queria estudar mais. Não importa nada. O que importa é que você tenha um coração para Deus. O que importa é que o Senhor encontre em você um coração que vai ouvir Ele e que vai obedecer Ele e que vai desejar estar na presença dEle. Isso vai fazer você crescer. Isso vai fazer os seus filhos crescerem na presença de Deus. Isso vai fazer com que vocês sejam uma descendência bendita do Senhor nesta terra. Querido, isso é sobrenatural e isso é para mim, isso é para você, como povo de Deus nesta terra. Tome posse disso nesta noite. Vamos ficar de pé, queridos.